Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o quarto episódio da Lei número 13.874, que trata sobre a liberdade econômica. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, galera. E vamos lá. Artigo 15. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico desde que: Inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2. Mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Incisos 1, 2 e 3 e 4 revogados. Parágrafo único, revogado. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado ao empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações de sua CTPS no prazo de 48 horas a partir de sua anotação. Artigo 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. Inciso 2. Revogado. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 135. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social será substituído, em nível federal, por Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Bloco K. Artigo 17. Ficam resguardados a vigência, a eficácia ou os efeitos dos atos declaratórios do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovados pelo ministro de Estado respectivo e editados até a data de publicação desta lei, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 19 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Artigo 18. A eficácia do disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º desta lei fica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo Federal, observado que: inciso 1. Para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos em forma eletrônica é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. E, inciso 2, independentemente de aceitação, o processo de digitalização que empregar o uso de certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Artigo 19. Ficam revogados: inciso 1. A Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Inciso 2. Os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. A linha A. Inciso 3 do caput do artigo 55 e a linha B. Inciso 10 do caput do artigo 32. Inciso 3. A Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. Os seguintes dispositivos da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A linha A, artigo 17. A linha B, artigo 20. A linha C, artigo 21. A linha D, artigo 25. A linha E, artigo 26. A linha F, artigo 30. A linha G, artigo 31, a linha H, artigo 32, a linha I, artigo 33, a linha J, artigo 34, a linha K, inciso 2 do artigo 40, a linha L, artigo 53, a linha M, artigo 54, a linha N, artigo 56, a linha O, artigo 141, a linha P, parágrafo único do artigo 415, a linha Q, artigo 417, a linha R, artigo 419, a linha S, artigo 420, a linha T, artigo 421, a linha U, artigo 422 e inciso 5, artigo 633. Inciso 6. Os seguintes dispositivos da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994. A linha A, parágrafo único do artigo 2º, a linha B, inciso 8 do caput do artigo 35, a linha C, artigo 43 e a linha D, parágrafo único do artigo 47. Artigo 20. Esta lei entra em vigor, inciso 1, vetado. Inciso 2, na data de sua publicação para os demais artigos. Galera, chegamos ao fim desse episódio. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar seu comentário. E é isso aí, galera. Até a próxima, bons estudos. E é só o começo. Tem muita coisa ainda, galera. Tchau.